Olá, vou falar sobre o fator masculino. É muito comum ainda as mulheres buscarem ajuda para tentar engravidar sozinhas. E muitas vezes o ideal é que vá o casal na primeira consulta para que a avaliação seja feita ao mesmo tempo nos dois. Por quê? Porque em 40% das vezes ambos têm alguma alteração que está dificultando a gravidez. Então a mulher pode ter ali um distúrbio hormonal, o homem pode ter uma pequena deficiência na motilidade do sêmen e não estão conseguindo engravidar. Então é preciso fazer uma análise para poder chegar no diagnóstico e indicar o melhor tratamento e também as chances desse casal e o custo do tratamento. Então, a primeira consulta é muito importante, a presença do casal. O homem, ele vai fazer um espermograma a princípio. Se esse espermograma se mostrar que a motilidade, principalmente as divididas em tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. O tipo A é aquele espermatozoide rápido e direcional. O tipo B, ele é mais lento, mas também consegue chegar até o óvulo. O tipo C fica rodando no lugar e o tipo D é imóvel. Então, entre A mais B, ele tem que ter acima de 32%. E a concentração acima de 15 milhões de espermatozoides por ml. E a morfologia Ali-Kruger acima de 4%, porque é uma morfologia mais rigorosa, avalia cada parte do espermatozoide para chegar a esse índice que acima de 4% é considerado um sêmen normal. Então é muito importante o local onde vai ser feito essa análise. Então, de preferência em clínicas ou em laboratórios que tenham uma especialidade maior na avaliação, um cuidado maior na avaliação desse espermograma, que tem que seguir essas normas, essas novas normas da Organização Mundial de Saúde, que baixou esses números recentemente. Com esse espermograma, se tiver alguma alteração, ou esse casal já engravidou e abortou, esse homem pode ter a fragmentação do DNA aumentada. O que é isso? É dentro do espermatozoide o DNA fragmentado. Então, às vezes, morfologicamente, o espermatozoide está normal, mas internamente está alterado. Como pode ser visto isso? Através de um exame chamado TESS, que é o teste da estrutura da cromatina espermática, para ver justamente o grau de fragmentação do DNA. Se ele estiver aumentado acima de 30%, é um sêmen com uma qualidade muito ruim. E às vezes, espermogramas normais podem apresentar TESS alterado. E daí, muitas vezes, esse casal já está há muito tempo tentando engravidar ou está abortando, e daí a indicação seria fazer a fertilização in vitro com a técnica do ICS, que vai ser escolhido um espermatozoide para ser injetado em cada óvulo, e o espermatozoide ser selecionado através de uma plaquinha chamada PIXE, que seleciona o espermatozoide sem fragmentação. E com isso, aumentando as chances de uma boa fertilização, de um bom desenvolvimento, de um bom embrião, de melhor qualidade, que deve ter uma capacidade maior de se implantar. Por quê? Porque aquele homem que tem uma fragmentação muito aumentada, o espermatozoide pode até fertilizar o óvulo, só que normalmente não gera um embrião de boa qualidade. Se gerar, não vai se implantar no útero. E se implantar, 80% das vezes aborta. Então é muito importante fazer essa avaliação mais completa. E também, dependendo de cada caso, se o homem tem a morfologia muito alterada, a gente pode analisar com um microscópio muito mais potente, que aumenta em 8.000 vezes o tamanho do espermatozoide, para observar pequenas lesões internas também desse espermatozoide, chamado superespermograma, ou fazer o tratamento usando esse Super X, que vai aumentar muito mais para fazer uma seleção do espermatozoide mais perfeito para estar sendo injetado dentro desse óvulo. E as causas, quais são as principais causas de infertilidade masculina? As principais causas que levam a essas alterações do sêmen
são a varicocele, que são varizes no testículo, que aumentam a temperatura do testículo e diminuem a produção de espermatozoides e a qualidade dos espermatozoides. Então, tudo aquilo que aquece os testículos podem levar a alterações dos espermatozoides. Então, usar cueca muito apertada, calça apertada, ficar muito tempo sentado, moto, carro, cavalo, tudo isso pode afetar a produção e a qualidade desses espermatozoides. E também temos os casos de vasectomia. Então, homens que fizeram vasectomia e depois se separaram e casaram novamente e querem ter filhos. Aí duas alternativas: tentar fazer a reversão dessa vasectomia, que novamente é preciso avaliar a esposa. Então, se a esposa tem menos de 35 anos, não tem nenhum fator de infertilidade, é jovem, e essa vasectomia tem menos de 5 anos, pode valer a pena tentar fazer a cirurgia de reversão. Se a mulher tem mais de 35 anos, essa vasectomia tem mais de 5 anos, 10 anos ou mais, muitas vezes é muito mais interessante fazer a fertilização in vitro, que a obtenção do espermatozoide vai ser por punção do epidídimo, que é uma região ao lado do testículo onde os espermatozoides ficam acumulados. Porque na vasectomia, o cordão, o canal deferente é bloqueado e é cortado. Então, existe a produção normal dos espermatozoides e eles ficam acumulados nesse epidídimo. Então, com uma agulhinha fina, é possível retirar esses espermatozoides e fazer o processo do ICS, da fertilização, e daí transferir os melhores embriões. O homem continua vasectomizado e pode engravidar a mulher. E nos casos de azospermia secretora, que é aquela que ele não está produzindo mais espermatozoides, isso ele pode ter nascido sem esse canal deferente, ele pode ter tido cachumba, que desceu, a papeira, e desceu e inflamou o testículo e pode deixar como sequela essa azospermia, que é a ausência de espermatozoides. E dependendo do grau, a gente pode encontrar espermatozoides ainda no testículo e fazer o processo da fertilização in vitro. E naqueles casos que já o hormônio está elevado, os testículos estão atrofiados, daí somente usando o banco de sêmen. Mas aí é o último recurso que a gente utiliza. Então, em 99% dos casos, a gente consegue utilizar espermatozoides do próprio marido. Obrigado.